Boa noite, irmãos. Espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos, né? Nos preparando aqui para o início do nosso culto, esse domingo de Páscoa, no dia 12 de abril de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos, antes de iniciar o nosso culto, agradecer a presença daqueles que estão conosco aí, né? Em especial os irmãos que estão nos visitando, todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara sejam bem-vindos. E nós temos aí algumas pessoas conosco, então vamos lá. O presbítero Paulo, o Eduardo, o Carlos, o Edilson, a Vani, o Ailton, a Marisa, minha mãe, o Sérgio, o Giancarlo lá de São Paulo, a Heloísa. Deus abençoe, viu, querida? Prazer tê-la aqui. A Paty deve estar feliz, né? Serginho. Nós temos aqui também a visita do Daniel. Sim, Daniel, nós somos a Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara. Nós iniciamos as nossas atividades aí nesse mês de março, e agora por conta do isolamento, então estamos fazendo as transmissões aqui pela internet. Mas seja muito bem-vindo, tá bom? Também a Madalena, a Jéssica, a Júlia, a Cris e a Jéssica também conosco, a Aline, a Márcia, o Sueli, o Flávio e a Marina, o Fábio Soares, a Paty, a Helenita também. Hoje a família toda aí, a Catherine. Que bom, muitos irmãos. Ô Daniel, prazer, viu? Lá de Piracicaba então, nos acompanhando. Que a palavra de Deus possa abençoar a vida de vocês, se você esteja em oração aqui pela Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara. Tá bom, querido? Então vamos lá. Enquanto os irmãos vão se achegando aí, nós vamos nos preparando aqui para iniciar o nosso culto. Agora 19 horas então. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre o seu coração. Nós vamos iniciar o nosso culto então com uma oração. Para tanto eu convido você aí no lugar que você está, elevar o seu pensamento a Deus e prestar esse culto também em espírito e em verdade ao nosso Senhor. Oremos. Ó Deus de amor, nós bendizemos o teu santo nome e te damos graças nesse dia, quando podemos, ó Deus, mesmo cada um em sua casa, nos reunirmos nesse horário para buscar a tua presença em adoração. Nós invocamos o teu santo nome para lhe prestar culto, na certeza de que o Senhor, ó Deus, que está em todos os lugares e que conhece o nosso coração, há de nos abençoar e ao mesmo tempo, ó Deus, receber o nosso louvor, a nossa adoração. Que teu Santo Espírito, que habita em nós, possa nos iluminar e ao mesmo tempo edificar a nossa alma, e que possamos aprender um pouco mais de Ti, servirmos ao Senhor e consequentemente, ó Deus, demonstrarmos a nossa gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela obra da redenção, pela graça irresistível do Senhor que nos alcançou e pelo privilégio em Te louvar e bendizer nesta hora. Abençoe os nossos irmãos, todos aqueles que estão acompanhando, ó Deus, o nosso culto, que o Senhor esteja tocando em cada um. Os irmãos que estão acompanhando de São Paulo, os irmãos de Piracicaba, lá de Barretos, que a graça do Senhor, ó Deus, repouse sobre todos nós, em especial sobre a Igreja do Senhor aqui em Araraquara, que está reunida para adorar ao Senhor nesta hora. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos
depois dessa oração inicial, fazer a nossa primeira leitura, esse momento inicial da nossa liturgia. Eu convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 6. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Eu vou ler do verso 40 até o verso 42, o finalzinho aqui do capítulo 6 de 2 Crônicas, um texto que faz parte de um aperico maior, um contexto maior, que é da consagração do templo edificado por Salomão. Então, eu convido você a acompanhar a leitura aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 6, do verso 40 ao verso 42. Diz assim a palavra do nosso Deus: Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usastes para com Davi, teu servo. Amém. Nós temos aqui, portanto, parte da oração que Salomão traz a Deus por ocasião da consagração do templo, clamando para que Deus esteja abençoando aquele lugar que fora construído para a honra e glória do Senhor. Nós sabemos que em Cristo Jesus, irmãos, o templo verdadeiro é aquele que o Senhor mesmo estabeleceu quando o Evangelho foi pregado, o Evangelho da nossa salvação foi pregado a cada um de nós, e depois de nós termos ouvido esse Evangelho da salvação, tendo nele crido, como sabemos por ação do próprio Deus, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Hoje nós somos esse templo onde podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar, em todo instante, ciente de que Deus é quem atua em nós, nos consagra, nos direciona, e que Ele está presente em nossa vida, e por isso podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Nessa certeza, nós vamos adorar o nome do Senhor com o hino do nosso inário, o inário Novo Cântico, o hino de número 4, Culto à Trindade. Deus está no templo. Que nós possamos adorar ao Senhor, que você possa acompanhar aí na sua casa. Nós vamos transmitir a letra, vamos abrir aqui para que você possa acompanhar a letra desse hino, e juntos vamos louvar ao Senhor, engrandecendo o seu santo e bendito nome. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente.
certeza que Deus está presente conosco, irmãos, em todos os lugares que estamos agora, na sua casa. Deus está presente nesse lugar para receber a adoração, possamos assim exaltar, glorificar e buscar a presença desse nosso Deus com todo o nosso coração. Eu convido você agora a abrir a palavra do Senhor no texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 16 e 17, e depois a sequência no capítulo 6, o verso 18 a 20. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. E depois, capítulo 6, do verso 18 a 20. Nós vamos fazer essa leitura todos juntos, eu aqui com a minha família em casa, você também, aonde você estiver, você que está aí com a tradução revista e atualizada. Vamos fazer a leitura então da palavra do Senhor a uma só voz, todos juntos. Primeiramente, no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: todos, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém. E agora, 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 18 em diante. Mais uma vez, todos juntos, diz assim a palavra do nosso Deus: todos, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Nós temos aqui a exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto a viver uma vida de santidade, e o argumento que ele apresenta, fugindo da imoralidade, da impureza, das práticas carnais, e o argumento que ele apresenta é o fato de que, se temos o Espírito Santo habitando em nós, somos, portanto, santuário de Deus. Santuário, pois o Espírito de Deus habita em nós. E uma vez que o Espírito Santo habita em nós, e que nós temos recebido esse Espírito da parte de Deus, devemos agir, portanto, de modo a glorificar a Deus no vosso ou no nosso corpo. Desse modo, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus mesmo nos apresenta que sempre estamos em luta para satisfazer a vontade de Deus em detrimento do satisfazer da nossa própria vontade. É por isso que o apóstolo Paulo, as Escrituras, chama a nossa atenção para o fato de que, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, devemos viver no Espírito. E não apenas viver, mas andar no Espírito e nos encher do Espírito para termos sucesso nessa batalha entre a carne e o Espírito. Que nós possamos saber que podemos adorar a Deus e que devemos adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa existência, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso é um privilégio maravilhoso, e que, cientes disso, não apenas apresentemos a adoração ao Senhor, mas também demonstremos uma vida de um testemunho sério, santo, piedoso, para a honra e glória do nosso Deus. Nós teremos um momento de oração silenciosa, de contrição,
onde eu convido você a falar com Deus no seu coração. E depois de alguns instantes, eu vou convidar a Eduarda para que nos dirija a Deus uma oração em voz audível. Oremos todos. Realmente nos ajudar nessa luta constante em prol da nossa santificação para o nosso próprio bem. Certos da obra que Jesus Cristo realizou em nosso lugar, irmãos, e cientes de que nele fomos justificados, vamos adorar ao Senhor. E eu convido você a louvar o nome do nosso Deus, pois é bom adorar ao Senhor. Esse primeiro cântico, portanto, exalta o fato de que nosso Deus é misericordioso, que é bom louvar o seu santo nome, e Ele tem cuidado de nós, apesar dos dias maus, apesar das situações adversas. E o segundo cântico nos chama a atenção para o fato de que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas que Ele está no nosso meio e por isso Ele é o Deus incomparável. Louvemos, portanto, ao Senhor, exaltemos ao nosso Deus com alegria, que você possa louvar e exaltar ao Senhor aí no seu lar, onde você estiver, com júbilo e ao mesmo tempo com reverência ao nosso Deus. Louvemos. Invade meu ser, inunda
Exaltado seja o Senhor, porque na sua grandeza, Ele que não habita em tendas, tem agido e está sempre atento ao nosso clamor e à nossa adoração. Louvemos ainda ao Senhor com um cântico incomparável. Seja o nome do Senhor, esse Deus que é incomparável e que louvar o seu santo nome realmente é bom. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Eu convido a Clarissa para que nos dirija a Deus nessa oração de louvor ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua grandeza, pelo teu amor, Senhor, imenso, que nos alcançou, pela tua graça, Senhor, infinita, que nos resgatou, Senhor, pelo teu poder imenso também, Senhor, que continua salvando as vidas ainda hoje, que continua com o teu Espírito Santo, convertendo os corações, chamando os teus escolhidos, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mas em especial no dia de hoje, Senhor, louvamos o teu nome pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Pelo teu sacrifício único, perfeito e suficiente naquela cruz em nosso favor e em favor de tantos irmãos espalhados pela terra. Obrigado, Nós Senhor. queremos te louvar e engrandecer o teu nome pelo teu poder. Em Cristo que oramos. Amém. 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 Eu convido você agora, irmãos, a abrir a sua Bíblia no texto que vamos meditar. Nós temos feito uma sequência nos chamados Salmos ou Cânticos de Romagem, e hoje nós chegamos no Salmo de número 132. Livro dos Salmos,
Salmo 132. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei deste salmo, o salmo que vamos meditar nesta noite. Um cântico de romagem anônimo, diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, que exalta, engrandece o Teu poder e que demonstra, ó Deus, a Tua fidelidade no cumprimento de cada uma das Suas promessas. Clamamos para que no estudar deste salmo especial o Senhor fale ao nosso coração, possamos extrair dele o ensinamento do Senhor, os benefícios do Senhor, e assim, confortados, consolados e animados por Ti, clamar do mesmo modo, para que o Senhor, ó Deus, venha e continue agindo em nós até o dia final. E que assim possamos nos consagrar mais e mais ao Teu santo e bendito nome. Fale conosco, ó Deus. Usa-me apesar de mim mesmo. É o que clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, querido. Irmãos, nos salmos ou nos cânticos de romagem nós temos essa sequência, e provavelmente enquanto nós estamos fazendo a leitura do salmo, você deve ter observado a semelhança com a primeira leitura que fizemos no culto, lá em 2 Crônicas, capítulo 6, a oração de Salomão na consagração do templo. Isso, de certa forma, nos aponta o período histórico em que este salmo foi escrito. Talvez não tenha sido necessariamente Salomão, mas alguém que estava ali naquele contexto, ouviu a oração de Salomão e registrou, portanto, esse cântico que exalta o cumprimento das promessas de Deus quando da conclusão e da consagração do templo
de Jerusalém, do templo construído por Salomão. Mas o que nós podemos aprender com isso hoje? O que tem a ver, né, com a nossa vida? Nós temos aqui então um contexto que apresenta o cumprimento de Deus, e nós temos visto e falado nos últimos tempos que Deus é o grande soberano de tudo, de todos, sobre todos, inclusive todo sucesso depende da ação do próprio Deus. O Senhor é o Senhor da história, nada foge da sua vontade, Ele opera em nós tanto querer como efetuar. Foi Ele quem dirigiu o povo de Israel, é Ele que colocou os desejos no coração de Davi, Ele que direcionou todas as coisas, permitiu que Salomão construísse o templo, e assim Ele faz desde sempre. Deus, na sua grandeza, na sua soberania, Ele comanda todas as coisas. Isso, obviamente, o mantém como o soberano do mundo, sobre tudo, sobre todos, mas não isenta a nossa responsabilidade. Deus sabe qual é a inclinação do nosso coração e, ao mesmo tempo, quando Ele age sobre nós, nos conduzindo a executar a sua vontade soberana, em alguns momentos Ele simplesmente nos deixa segundo a inclinação do nosso próprio coração, porque Ele sabe exatamente tudo que vamos fazer, mesmo que esses nossos feitos sejam contrários à sua revelação especial. Desse modo, esse Deus soberano, Ele dirige todas as coisas, mantendo inclusive o ser humano responsável por seus atos. Mas quando Ele age sobre os seus filhos, Ele age de modo a conduzi-los no exercício da sua vontade, dos seus decretos. Ele dirige a história para o cumprimento do seu propósito eterno. Tudo está relacionado à sua obra, que fundamenta-se na perspectiva da máxima, né? Criação, queda, redenção e consumação. Tudo vai girar dentro dessa ideia, desses princípios. E assim, nenhum ato da história ou na história do homem acontece fora dessa perspectiva. Estamos vivendo ainda esse plano da redenção do Senhor. Estamos aguardando, obviamente, a aplicação da consumação, mas consumação essa que também já fora realizada, né? Nós lembramos hoje da Páscoa, a ressurreição de Jesus, a última expressão de Cristo, está feito, está consumado, está realizado. Essa o significado pleno. Estamos vivendo o cumprir dos dias, mas a consumação já está determinada pelo soberano. O apóstolo Paulo, inclusive, quando fala dos atos salvíficos do Senhor, já coloca a glorificação como algo acontecido no passado. Aqueles que Ele predestinou, esses chamou, esses santificou e esses glorificou, né? O justificou e glorificou. A ideia de que é um ato já consumado, mas toda a história, portanto, vai acontecer dentro dessa perspectiva da obra do Deus Todo-Poderoso. Todo o Antigo Testamento apresenta de modo progressivo, através da revelação do próprio Deus, atuando no mundo, dos planos que o próprio Deus tem. Nós vimos hoje, inclusive na escola dominical, iniciando uma sequência de estudo de teologia bíblica, da harmonia dos evangelhos com toda a Escritura, que cada promessa, que cada profecia apresentada no Antigo Testamento aponta para Cristo e foi cumprida em Cristo, na sua primeira vinda. E que as promessas e profecias quanto às últimas coisas também serão cumpridas rigorosamente, minuciosamente, na pessoa de Jesus. Deus, nosso Deus, é o Deus soberano sobre tudo e sobre tudo. Desde o início, a palavra de Deus aponta para o plano que culminaria no ato salvífico do Redentor. O nosso Messias, ungido, o Cristo, o descendente que fora prometido desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Todas as coisas estão caminhando dentro desse propósito
redentivo do Senhor. Todas as situações que aconteceram no Antigo Testamento apontam para isso. A permissão da construção de um templo, do exílio, da destruição desse templo, a reconstrução do segundo templo em Esdras e Neemias, a consagração desse segundo templo e depois a destruição desse templo em definitivo no ano 70, aponta para um plano maior que o próprio Jesus Cristo, no seu ministério terreno, declara que o verdadeiro templo e a verdadeira adoração é apresentada a Deus em espírito e em verdade. Não mais em Jerusalém ou não mais nos montes de Samaria, mas em todo e qualquer lugar. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nesse progresso da revelação, nós vemos a ação soberana do Senhor. Olhando aqui para o Salmo 132, irmãos, que é um cântico de romagem com fortes indícios messiânicos, né? O termo ungido aparece aí algumas vezes e aponta para essa ideia ainda na perspectiva de ser cumprido em Cristo, e para nós já foi cumprido. Trata dessa história passada que aponta para os feitos redentivos do futuro. Nós vemos que ele fala desse rebento da carne que faria subir ao trono. Nós vemos ainda o verso 16 falando que ele vestiria de salvação, que ele faria brotar a força de Davi, e no verso 18 que cobriria de vexame os seus inimigos, já numa perspectiva da aplicação do juízo final. Portanto, o Salmo 132, além de um cântico de romagem que apontava o desejo do povo de Israel quando se dirigiam das suas casas, das tribos, para adorar, em especial em Jerusalém, também aponta para esse anseio da obra redentiva e da aplicação final do juízo sobre todos os seus inimigos. Então é um salmo também messiânico. E apesar de ser um salmo anônimo, nós não temos aí no título a indicação de quem o escreveu, alguns termos usados apontam para um período histórico específico, né? Que nós vimos na leitura inicial do culto, que é o texto de 2 Crônicas, capítulo 6, versos 41 e 42, e talvez indique a autoria deste salmo para Salomão, ou provavelmente para alguém que viveu nesse período e que viu a consagração do templo de Salomão ou templo de Jerusalém. Tudo aponta para que o contexto histórico então seja a consagração do templo construído por Salomão. As suas indicações históricas são riquíssimas, né? E apontam para a obra maior de Deus, o verdadeiro templo, o lugar onde Deus cumpre com os seus juramentos, o lugar onde Deus vem habitar, o lugar onde Deus se faz presente, faz repouso, que é o templo que somos eu e você, aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho do Senhor, e o Espírito Santo já veio, selou e habitou em nós. Nós, como habitação de Deus, templos do Espírito Santo, somos o alvo maior da aplicação desse salmo, e depois, obviamente, indicando para esse lugar santo, celeste, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, onde não haverá mais o templo, porque estaremos na presença do Senhor, estaremos em constante adoração ao nosso Deus. O Salmo 132 trata de um período histórico específico, mas aponta para esse templo que somos nós hoje, os verdadeiros crentes, e para essa realidade também futura na instalação do estado final. Possivelmente o refrão do Salmo, aí no verso 8 a 10, apresenta, portanto, um convite para Deus vir ao templo, né? O verso 8 começa aí com um indicativo de uma perícope, né? Com esse negrito aí, ele diz: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, aquilo que representava
a presença do Senhor. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Então, um convite para que Deus se levante e entre nesse lugar. Nós vamos ver aí, de certa forma, dois verbos importantes, né, no início do Salmo, que é o lembra-te dos atos de Davi para que o templo fosse preparado à construção. Aqui no verso 8, o levanta-te, né? E um terceiro verbo que na verdade está implícito aí no verso 11, que é a ideia: cumpra, Senhor, os teus juramentos, né? A ideia de que Deus vai aplicar os juramentos que fez a respeito também do templo. Então, dessa forma, nós entendemos aí um pouco do contexto do Salmo 132, que expressa uma oração para Deus consagre, para que Deus consagre e se faça presente no templo. Logo, o Salmo 132 é um cântico que, quando aplicado por nós, é também um convite para que Deus permaneça agindo em nossa vida, consagrando a nossa vida, trabalhando em nossa vida e usando a nossa vida para o seu louvor, né? Logo, no Salmo 132 aponta para algo muito maior: o apelo para que Deus consagre e habite no templo construído por seu ungido. Não um ungido Davi, não um ungido Salomão, mas um ungido Jesus, uma vez que ele é o descendente de Davi, o rebento, o redentor, né? O próprio Cristo. E esse templo que Jesus edificou são os crentes, né? Aqueles que ele, na sua graça, alcançou, foi alcançado pela sua graça, pela sua misericórdia. Logo, irmãos, nós podemos trabalhar aí com um tema do Salmo 132, fazendo já essa conexão, tanto de um apelo para a consagração do templo físico de Jerusalém nos dias de Salomão, mas ao mesmo tempo um apelo para a consagração e ação do Senhor em favor da nossa vida, uma vez que somos também chamados de casas espirituais, né, ou templos ou santuários de Deus. O tema que eu gostaria de trabalhar contigo: aonde que está fundamentado então esse meu apelo? Quais os fundamentos para que eu possa chegar diante de Deus e clamar para que Ele haja, se levante em favor da minha vida e em favor de todos os crentes? Qual o fundamento que o Salmo 132 me apresenta para que eu possa clamar ao Senhor, ou levantar um apelo para que Deus se lembre, para que Deus se levante, para que Deus cumpra as suas promessas para com o seu povo ou para com o templo de um modo especial? Então é dentro dessa linha que vamos trabalhar. O primeiro fundamento aí que o autor apresenta para pedir para que Deus se lembre, se levante e aplique os juramentos que foi feito também a Davi, são os próprios atos messiânicos de Davi. Nós falamos hoje, inclusive pela manhã, que o Antigo Testamento revela a respeito de Jesus Cristo através também de personagens e atos que tipificam e apontam para Cristo. Davi, o rei Davi e Salomão tipificam Cristo. Então as ações de Davi e as ações de Salomão apontam para as mesmas ações que Cristo fez. Davi e Salomão em ações de fidelidade para a construção de um templo físico, Jesus no cumprimento fiel da lei, gerando assim a construção de templos vivos, que sou eu, você e todos os verdadeiros crentes espalhados pela face da terra. Então, o primeiro fundamento que o salmista usa para clamar a Deus, para trazer um apelo para que Deus consagre, para que Deus abençoe o templo, está no fato dos atos messiânicos de Davi. O verso primeiro diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas
provações. Como disse, nós sabemos que tanto Davi como Salomão são tipos de Messias, ou tipificam a Cristo, apontam para a obra que Jesus faria. Então veja quais foram esses atos messiânicos que Davi fez, né? E vamos depois fazer a relação com Cristo. O verso 2 diz: lembra-te, Senhor, de como Davi jurou ao Senhor. Então nós temos aqui um juramento. E fez votos ao poderoso de Jacó. Então ele fez juramentos, votos. E aí o verso 3 em diante vai dizer que ele não entraria na sua tenda em que mora, não subiria ao leito em seu repouso, não daria sono aos seus olhos, nem repouso às suas pálpebras, até que encontrasse o lugar para construir o templo, ou para o Senhor, a morada para o poderoso de Jacó. Então veja que ele não mede esforços para realizar esses juramentos, esses votos que fizeram a Deus. Então os juramentos, os votos e os atos de Davi a Deus e os próprios feitos posteriormente de Salomão apontam para essa dedicação, para essa consagração do próprio Messias no realizar da obra de Deus para que o povo adore ao Senhor. Da mesma forma que Davi fez os seus votos, seus juramentos e os seus atos para que todo o material necessário fosse organizado para a construção do templo, e Salomão também dispensou todos os seus esforços para a construção do templo de Jerusalém, para ter um lugar para engrandecer, para glorificar e para que as pessoas pudessem vir e adorar ao Senhor. Nós vemos Cristo, o Messias, durante o seu ministério terreno, também cumprindo rigorosamente a vontade do Pai, cumprindo com cada determinação, com cada direcionamento, com cada mandamento, servindo de exemplo, de modelo para todos, na perspectiva de ser a luz que veio ao mundo para conduzir o povo à verdadeira adoração. Isso fica claro, em especial, no Evangelho de João, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ela então, depois de ser confrontada pela presença de Jesus, pelo conhecimento de Jesus, ela então reconhece que ele era profeta, e aí ela começa a fazer perguntas teológicas sobre a adoração. E aí nós vemos todo o empenho do Senhor para os mais simples da época, né? Para conduzi-los a compreender que o templo em si não era importante, mas o templo espiritual, as pessoas eram importantes. Por isso ele apresenta Deus como Espírito, e que os adoradores não adorariam nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas adorariam ao Senhor em espírito e em verdade. Um outro ato messiânico que aponta para essa construção do verdadeiro entendimento de adoração está no fato de que quando os discípulos exaltam a construção e a arquitetura do templo, Jesus disse que tudo aquilo seria destruído por ele mesmo em 3 dias, ou seja, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, traria um novo tempo de adoração, uma nova perspectiva de louvar e de exaltar ao Senhor, e que, portanto, agora os povos não deveriam mais vir a Jerusalém para adorar, mas os verdadeiros crentes iriam anunciar o Evangelho a todas as nações, e Deus receberia louvor, honra e glória pelos templos vivos em todas as partes do mundo. O apelo aqui do salmista está nos atos de Davi e nos atos de Salomão na construção de um templo físico. E quando nós clamamos em favor do povo de Deus, da igreja, clamamos e apelamos para que o Senhor se lembre, se levante, consagre e haja em relação ao seu povo e à sua igreja, está pautado nas obras e nos méritos de Jesus Cristo. Nós devemos orar em favor de nós mesmos, para que Deus nos consagre, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos anime, para que Deus nos preserve fiéis
Devemos orar em favor dos nossos irmãos, que também são templos do Espírito Santo, para que Deus faça de igual forma e que complete a cada dia a sua obra, a obra que começou e que há de terminar até o dia final. E devemos orar pela igreja do Senhor espalhada por toda a terra, para que Deus esteja preservando, fortalecendo, se lembrando dela, cuidando dela, preenchendo-a com a sua presença, com o seu cuidado, com a sua provisão. Veja, o primeiro fundamento do apelo do salmista ao Senhor em favor do templo e dos fiéis está nos atos de Davi e de Salomão, mas isso apontam para nós e tipificam a obra que Jesus Cristo realizou no nosso lugar. Logo, hoje, o nosso apelo ao Senhor em favor da igreja está firmada naquilo que o próprio Cristo fez por nós. Ele, que é a pedra angular, que serve como alicerce para a construção de pedras vivas ou de santuários vivos que somos. Por isso que o apóstolo Paulo, em vários momentos, como nós lemos em 1 Coríntios, nos chama a atenção para o fato de sermos santuário do Deus vivo. E um dos versos, dentro daquele contexto todo que nós trabalhamos, e que mostra que somos edifício de Deus, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E aí na sequência ele diz que nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Essa mesma linha, o apóstolo Pedro também vai falar que somos essas pedras vivas, firmadas sobre essa pedra angular que é Cristo, e que portanto devemos servir ao Senhor. Nós, os crentes, somos a casa espiritual edificadas em Cristo. É dessa forma que o apóstolo Pedro vai tratar aqui na primeira epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 10. E é nesse contexto, inclusive, que ele nos chama de sacerdotes, onde a doutrina do sacerdócio universal tem uma base firme, consolidada, mostrando, portanto, que dentro desse templo que hoje somos nós, também nós somos vestidos de salvação. Voltando para o Salmo 132, verso 16, diz: vestirei de salvação os seus sacerdotes. Nós vemos que isso é aplicado em nossa vida através da obra de Jesus Cristo. Portanto, o fundamento do apelo do salmista para que Deus consagre o templo e os fiéis está na obra de Davi, ou nas obras messiânicas de Davi e Salomão. E esse serve de fundamento para nós, que através das obras ou da obra de Jesus Cristo devemos clamar em nosso próprio favor, em favor dos nossos irmãos, em favor da igreja do Senhor espalhada pelo mundo, para que Ele se lembre da obra que Cristo fez, o nosso ungido, para preparar esse templo que somos nós para a consagração do santo nome de Deus. Amém? Em segundo lugar, irmãos, o segundo fundamento que nós podemos observar em relação à obra da construção do templo é justamente as promessas que o próprio Deus, as promessas messiânicas que o próprio Deus fez a Davi. O verso 11 vai nos dizer: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Mesmo que inicialmente esse rebento aplica-se à figura de Gedidias ou de Salomão, o amado de Deus, esse salmo também aponta para um rebento maior, Jesus Cristo, que assentou de uma vez por todas no trono de Davi, inaugurando o reino celeste, reino esse que já está em vigor hoje,
porque Jesus Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Após a sua morte, a sua ressurreição, ele recebe a autoridade sobre toda a terra e sobre todo o céu. Então nós vemos que o segundo fundamento para o salmista clamar, apelar a Deus, para que Deus consagre o templo e consagre os fiéis, estão firmados nos juramentos de Deus ou nas promessas messiânicas que Deus fez a Davi. Desse modo, nós podemos observar algumas posturas de Deus, né? Em contraste aqui, ou em paralelo com o juramento, os votos e os feitos de Davi, como um tipo de Messias. Nós vemos agora também o juramento, os votos e os atos de Deus, servindo como fundamento para esse clamor, para que Deus abençoe o templo lá no passado e a nós hoje. Então o juramento, a eleição e a decisão de Deus revelado a Davi aponta para o projeto salvífico. Vamos ver essa sequência aqui no Salmo. A partir do verso 13, nós temos alguns verbos importantes, né? O primeiro diz, pois o Senhor escolheu. Lá no verso 11 nós temos, pois o Senhor jurou. Agora aqui no verso 13, pois o Senhor escolheu. E aí o verso 14 diz, ou mesmo no 13, preferiu-a por sua morada. Escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então nós temos essa ideia do juramento, da eleição e de uma decisão do próprio Deus para estabelecer o lugar do seu templo, e isso aponta para também o juramento, a eleição e a decisão do próprio Deus em escolher as pessoas para a sua própria glória. A doutrina da eleição está aqui embutida nesse Salmo 132, mostrando que Deus havia separado para si, debaixo de um juramento, debaixo de uma eleição, debaixo de uma decisão, porque Ele preferiu, porque Ele assim o quis. Nada em nós, mas tudo nele nos conduziu a sermos alvos da sua escolha, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, né? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E quando lá em Romanos capítulo 9 ele vai tratar especificamente da eleição, usando o exemplo dos gêmeos, né? Esaú e Jacó, onde Deus diz, olha, eu amei, eu preferi a Jacó e preteri ou me aborreci de Esaú, mostrando, portanto, que os templos vivos hoje não são frutos da construção do próprio homem, ou do desejo, ou da escolha do próprio homem, porque não nasce da carne, ou do sangue, ou da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus, como o Evangelho de João, capítulo 1, nos ensina, e que demonstra, portanto, que o fundamento para clamarmos a Deus, para Ele consagrar a sua igreja, para Ele fortalecer os templos, os crentes, os fiéis, está no fato de que Ele jurou, que Ele escolheu e que Ele decidiu, Ele preferiu, Ele tomou uma decisão pautada tão somente na sua vontade soberana. Então é mais um salmo que aponta para essa realidade da doutrina da eleição incondicional do homem. Esse homem que não tinha nada a oferecer, que a sua adoração era uma adoração manchada por conta do seu pecado, agora, através do juramento, da eleição, da decisão do próprio Deus, é feito o santuário. E por isso o nosso louvor pode ser realizado através dos méritos de Jesus Cristo, por esse novo e vivo caminho que Ele abriu através do seu sangue. Quando nós olhamos ainda para o Salmo 132, podemos ver mais ainda da beleza dessas promessas messiânicas de Deus em favor do seu povo, em favor desse projeto salvífico. Nós vemos que Deus escolheu e preferiu habitar com o seu povo. Veja o que diz ainda o verso 13. Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Deus é que toma
a iniciativa é Ele que decide então habitar com o seu povo. Veja, o verso 14 expressando a declaração de Deus: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Vemos também nesse verso a ideia de que uma vez que Deus escolheu habitar em nós e fazer de nós a sua habitação, a ação do seu Santo Espírito permanecerá sobre nós até o fim. A doutrina da perseverança dos santos também está aqui apresentada no Salmo 132 como uma ação direta do nosso Deus. E dentro dessa eleição, desse juramento, dessa decisão em habitar com o seu povo, nós vemos algumas promessas a mais sendo transparecidas aqui no decurso desse cântico. Observe agora uma sequência de ações ou feitos de Deus em favor do seu templo, em favor do seu povo, em favor dos seus escolhidos, em favor daqueles que Ele separou para si. Ele diz: abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. É a promessa de que Deus cuidará, será a provisão, será o sustento, será o amparo, será o cuidado dos seus. Mesmo que a igreja passe por grandes dificuldades, nós sabemos pelas exortações de Apocalipse que nós teremos tribulações, perseguições e grandes lutas, Deus continua conosco. Deus continua andando no meio dos candeeiros, suprindo e sustentando a sua igreja verdadeira. O outro, verso 16, aponta um outro feito do Senhor. Não só abençoarei, não somente trarei provisão, mas vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. A alegria dessa salvação será aplicada sobre os verdadeiros crentes, esse júbilo dos fiéis que, independente das circunstâncias, exultarão ao Senhor por fazer parte desse povo que Ele mesmo separou para a sua própria glória. O verso 17 ainda continua falando dos feitos do Senhor, e ele diz: ali farei brotar a força de Davi. Então Ele fortalecerá, Ele colocará um ânimo no coração da sua igreja, do seu povo. É óbvio que Ele não está falando de um templo físico, Ele não está falando de paredes, Ele não está falando de instituição, Ele não está falando de construções humanas, Ele está falando de um povo que Ele vai sustentar, que Ele vai trazer a alegria da salvação, né? Vestes de júbilo, que Ele vai fortalecer. E Ele continua: preparei uma lâmpada para o meu ungido, que aponta para a lâmpada, a ideia da palavra ou de guia, né? E consequentemente Ele vai preparar também esse caminho, esse direcionamento para a sua igreja. E por fim, o último feito, o verso 18, que é aplicar a justiça sobre os ímpios e sobre os inimigos da igreja. Ele diz: cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele, ou seja, sobre o ungido e consequentemente aqueles que o Senhor trabalhou, sobre ele florescerá a sua coroa, florescerá a sua vitória, que aponta para a mesma perspectiva do livro de Apocalipse, que trata da vitória do Cordeiro e da sua noiva, da sua igreja. Desse modo, irmãos, as promessas do próprio Deus, promessas que foram aplicadas em Cristo, promessas que foram dadas inicialmente a Davi, são aplicadas na vida de todos aqueles que foram alcançados por essa graça irresistível do Senhor e chamados e vocacionados para andar na presença de Deus, ouvindo o Evangelho da salvação, e nesse momento tendo crido nesse Evangelho, sendo selado com o Espírito, e desse momento para frente sendo feito santuário de Deus. E como santuário de Deus, alvos das promessas e dos feitos do próprio Deus para com os seus filhos. É um salmo fantástico que, apesar de entoar e cantar das promessas, dos feitos, feito no momento histórico da história de Israel, também aponta para toda a igreja do Senhor de todo o tempo,
todos os verdadeiros crentes e fiéis que serão vestidos de salvação e vestidos de júbilo para exaltar agora como igreja e no futuro, quando da redenção final, da inauguração do estado final, estarem vestidos de adoração e de júbilo na presença eterna do Senhor. É um salmo que exalta, portanto, o benefício de termos sido chamados pelo Senhor como eleitos dele e que deve nos conduzir a clamar, né, a apelar para que Deus se lembre daquilo que Cristo fez por nós, para que Deus se levante em nosso favor e cumpra com os juramentos e promessas que o próprio Deus, na sua grandeza e soberania, pela sua própria bondade, fez a todos aqueles que temem e amam ao Senhor. Concluindo, olhando aqui para o contexto do Salmo 132, o templo estava pronto. O amado de Deus, né, Gedidias, Salomão, clama através de um apelo e um convite baseado nos atos de Davi, que era profeta e rei ungido, e nas promessas do próprio Deus para que o templo fosse consagrado. Hoje, como disse, o templo também está pronto. O Filho amado, em quem Deus se compraz, ou seja, Jesus, o verdadeiro Messias, aquele a quem as obras de Davi e as obras de Salomão apontam, orou também ao Pai na sua oração sacerdotal para Deus lembrar do seu povo, povo que Deus escolheu para si, levantar-se em favor do seu povo, preservando e mantendo-os unidos, e ao mesmo tempo aplicar-se das suas promessas e dos benefícios que o próprio Deus jurou ao seu povo. O texto de João 17, a oração sacerdotal de Jesus, também demonstra claramente esses pontos, reforçando a eleição, a perseverança dos santos e o desejo do próprio Cristo que nós um dia estivéssemos definitivamente com Ele, vendo a sua glória. Então, o próprio Jesus ora ao Pai baseado nos seus atos de salvação, como profeta, como rei, como sacerdote, e nos consagra a Deus como um templo para o louvor ou para o seu próprio louvor. O que nós podemos então aprender de um modo bem claro? Hoje ainda é dia, irmãos, de conclamarmos e convidarmos ao Senhor para que Ele se lembre das obras de Jesus em nosso favor, para que Ele se levante para entrar no seu lugar, que é a nossa vida, e para que Ele não despreze os feitos do próprio Filho Jesus Cristo em nosso favor, mas que habite, pois Ele mesmo nos escolheu, para que Ele aplique sobre nós dos seus feitos, das suas promessas, e que a cada dia, como Paulo diz aos Filipenses, Ele complete a boa obra que começou em cada um de nós. A nossa oração é para que Deus derrame com abundância da sua bênção, o seu suprimento, mantimento, inunde-nos com a sua salvação e alegria e júbilo, fortaleça-nos, guia-nos e ao mesmo tempo nos guarde para o teu louvor e para a vitória final, a coroa, que também é assim que termina o Salmo 132. Esse símbolo de vitória e da presença do Senhor Jesus como Rei eterno sobre tudo e sobre todos, e que um dia voltará para inaugurar de modo definitivo, né, de modo visível a todos, o seu reino celeste. Que Deus assim abençoe a sua vida e que você não se esqueça de clamar ao Senhor para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida dos seus irmãos, abençoe a vida da igreja de hoje e aplique sobre ela das promessas que o próprio Deus nos fez. Eu convido você agora a adorar ao Senhor comigo, com a minha família, o hino que retrata essa obra maravilhosa que Jesus Cristo realizou em nosso lugar
nesse domingo de Páscoa, celebrando a vitória do Senhor Jesus e da plena convicção que temos de que essa vitória já for aplicada em nós e que no tempo exato, no tempo de Deus, será definitiva e para todo o sempre. Esse hino de consagração, o hino 272, Aleluia ao Cristo redivivo. Que você louve ao Senhor, exalte ao Senhor em consagração. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, salvação de graça dá, aleluia, Cristo sob a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, mas agora vivo está, aleluia, para sempre viverá, aleluia, gratos hinos hoje a Jesus, o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, amém, irmãos. Vamos orar nessa oração final. Eu convido você a orar comigo, agradecendo a Deus, porque em Cristo Jesus Ele nos alcançou, Sua obra fora manifesta a nós, e através da Sua graça irresistível Ele nos chamou para o Seu louvor. E Ele, então, através da obra de Jesus, nos reconciliou e tem completado a cada dia a boa obra que Ele começou em nós. Por isso, glorifique a Deus com a sua oração, e eu vou orar para que Deus continue a nos abençoar. Oremos todos. Ó Deus de amor, nós te damos graças mais uma vez nesse culto que lhe prestamos, pela tua obra maravilhosa em favor daqueles que o Senhor, segundo o teu amor, a tua misericórdia e os teus propósitos eternos, resolveu chamar para como vasos de honra. Pai, nós sabemos que nós nada merecemos, que isso é fruto do teu próprio juramento, da tua própria eleição e da decisão do Senhor em nos chamar para sermos teus. Por isso, nos conduza a vivermos revestidos do teu cuidado, da alegria da tua salvação, da força, do direcionamento e das preservações do Senhor, para que a cada dia mais possamos glorificar e exaltar o teu santo nome. Que o Senhor mesmo, ó Deus, complete a boa obra que começou no coração de cada um dos teus servos e servas, e que possamos, cientes de que o teu Santo Espírito habita em nós, que somos santuários do Senhor, possamos viver uma vida de piedade, uma vida de consagração, uma vida buscando a santificação, vivendo de modo puritano,
de um modo que exalte e glorifique ao Senhor, tanto na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade e também na nossa comunhão com o Senhor e com a tua igreja. Que o Senhor nos fortaleça, nos anime, nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor se lembre das obras de Jesus Cristo realizadas em nosso favor. Que o Senhor se levante em nosso favor e haja sobre nós. E que o Senhor, na tua fidelidade, Pai, cumpra com os teus juramentos, com as tuas promessas, com tudo aquilo que o Senhor mesmo determinou para o nosso próprio bem e para o louvor do teu santo e bendito nome. Abençoe cada um dos teus filhos e filhas, preservando-os na fé, principalmente diante das ameaças que sobrevêm à igreja, seja o desânimo espiritual, seja as perseguições, ou seja até mesmo os erros e enganos que muitas vezes se levantam e tentam nos desviar da sã doutrina. Preserva-nos e guarda-nos, é o que clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu. Amém. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus espalhado por entre as nações, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Seja o nome do nosso Deus. Nosso culto chegou ao final, irmãos. Eu gostaria de agradecer a sua presença conosco, que Deus tenha falado ao seu coração, que você possa ter de fato um coração agradecido a esse Deus que resolveu se revelar a nós e fazer de nós santuário para o seu louvor. Que nós possamos constantemente estarmos em oração pela nossa própria vida, pela vida dos nossos irmãos e pela vida da igreja do Senhor. Nós gostaríamos também de, nesse momento ainda final, antes de nos despedir, agradecer aqueles que estão aí, que nos visitaram, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos irmãos, todos que estavam aí conosco. Queremos agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, em especial aqueles que estão nos visitando, né? O Daniel, a Luísa e os irmãos que estão acompanhando aí de outros lugares, né? Os nossos irmãos lá de São Paulo, Giancarlo, Andréia, Lorena, o Enzo, também os nossos irmãos São José dos Campos, né? A família do Josias Custódio, os meus pais lá em Barretos. Vamos ver aqui quem mais. O Daniel, né, lá de Piracicaba. Não sei aqui se Silvana está conosco hoje de Sorocaba, mas se estiver também, seja bem-vindo. E todos os demais irmãos aqui da nossa igreja, que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida e que Deus possa estar animando e fortalecendo você dia após dia. Eu quero trazer alguns avisos, irmãos, antes de encerrar aí a nossa transmissão, sobre as questões relacionadas aí às atividades nesse período de isolamento. Nós ainda permanecemos, né, com essa situação imposta pela necessidade que estamos vivendo, e portanto nós permaneceremos com as atividades aqui. Você que está no grupo do WhatsApp,
Então, de segunda a sábado, nós estamos enviando uma devocional, um áudio, né, de uma devocional. Lembrando que às quartas-feiras a gente está estudando sobre o livro de Apocalipse, às 8 da noite, ok? E nós vamos estar disponibilizando, o departamento infantil da igreja está se mobilizando. Nós já colocamos nesse final de semana, né, disponível aí a primeira aula da escola dominical, com a historinha, com a musiquinha. Se você ainda não viu, sua criança ainda não viu, né, os nossos pequenos aí, depois você coloque para eles assistirem. E geralmente na sexta-noite ou no sábado pela manhã nós vamos disponibilizar então mais a segunda aula, e durante esse período que estivermos ainda em isolamento, assim o faremos. No sábado à noite, às 7h30 da noite, no sábado, nós fizemos um piloto agora, ontem, né? Um bate-papo com os nossos jovens, né? Então, fique atento aí, que a gente tá, só que não está sendo feito no YouTube. Então, nós estamos usando aí um outro aplicativo, e os irmãos vão estar colocando isso aí, avisando no grupo. Então, você jovem, esteja atento aí para o nosso bate-papo. Nós vamos, nesse próximo sábado, falar sobre a oração sacerdotal de Jesus, ou estudar aí de um modo mais com mais vagar aí, João capítulo 17, tá certo? Obrigado, que Deus abençoe. Continuemos em oração aí pelos irmãos que estão se recuperando, né, enfermos, para que Deus esteja cuidando deles, direcionando. Lembrando que no grupo também, os irmãos idosos que precisaram de alguma coisa, por favor, irmãos, não se sintam constrangidos, né? Nós temos os irmãos que foram indicados aí para te auxiliar. Você pode entrar em contato diretamente com esses irmãos que estão dispostos a te auxiliar se precisarem no supermercado, na farmácia ou qualquer outra atividade. Lembrando que estamos doando também as máscaras, né, confeccionada voluntariamente por algumas irmãs da igreja. Quero agradecer de coração a essas irmãs que confeccionaram. E se você tiver necessidade dessas máscaras, o diácono Márcio é o nosso contato para que você receba aí os kits com essas máscaras e também possa te auxiliar em qualquer outra coisa. Lembrando que também você tem acesso aqui, precisando de alguma coisa, nos avise pelos grupos oficiais da igreja ou pelo WhatsApp pessoal. Nós estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar e te abençoar à medida daquilo que o Senhor também nos permitir. Os irmãos que porventura tiverem alguma necessidade, os irmãos principalmente aqueles que trabalham como autônomos, estejam atentos também ao nosso grupo, não se sinta constrangido, mas às vezes nos falta aí um pouco de senso de lembrarmos de todos os irmãos, mas que você possa entrar em contato com a gente, e que certos de que nós estaremos aí te auxiliando e te socorrendo e abençoando a sua família nesse momento de dificuldade que estamos todos passando. Que a graça do Senhor esteja contigo. Tenha uma boa semana. Um abraço aí a todos os seus queridos que estão contigo, você que está só, que o Santo Espírito de Deus também esteja contigo e te animando, te consolando. E lembrando que a igreja, apesar de distante, está unida. Estamos prontos aqui para te ajudar e para te auxiliar em qualquer momento. Um beijão no seu coração. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Obrigado.